E o Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira está de volta, 8 horas 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. A você que nos acompanha pelo canal AgroPlus ou pelo noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube. Este é o Bom Dia Agronegócio, a nossa abertura de mercado, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Aqui agora a gente vai direto para o nosso quadro de entrevistas, porque nosso assunto agora é Brasília. E para isso a gente vai falar com um especialista. Então vamos ao nosso quadro de entrevistas essa terça-feira. Claro que para nós entendermos como começa o novo ano legislativo, né, no Brasil, a gente convidou para estar conosco na edição de hoje o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Professor, seja bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agro. Nossa audiência é sempre ansiosa pelas suas análises. Obrigada. Bom dia, Carlinha. Bom dia à nossa audiência. E é sempre um prazer falar com o público do agro. Obrigada, professor. Separei duas manchetes para começarmos a nossa conversa, professor. A primeira delas é: Pacheco defende autonomia parlamentar e diz que Congresso discutirá decisões monocráticas. E a segunda é: Congresso volta do recesso com 19 medidas provisórias de Lula pendentes de votação. Professor, como é que o senhor avaliou a cerimônia de ontem, os discursos, as falas? Tem muitos sinais ali nas entrelinhas das aberturas de ontem? Olha, Carla, essa possibilidade da volta do Congresso ser marcada por conflitos, né, por atritos, da Câmara com o Executivo e do Senado com o STF, ela foi antecipada em vídeos que eu fiz, no meu canal, canal Sim. Dextra, durante o recesso. Eu dizia que o Congresso estava de recesso, mas os políticos não estavam de férias. Foi um período de intensa articulação depois da virada do ano e há vários aspectos aí a considerar. Chamar, o que está nas manchetes hoje é a fala dura do Arthur Lira, afirmando que deputado não é carimbador, que a Câmara dos Deputados não é eleita para carimbar decisões do Executivo, que o orçamento pertence a todos e não apenas ao Executivo. E há uma explicação para isso, tanto para o comportamento de Arthur Lira como para o comportamento de Pacheco. Eles estão entrando no último ano dos seus mandatos como presidentes da Câmara e do Senado, mas eles querem manter um protagonismo, uma capacidade de influência na nova gestão. Quer dizer, no início de 2025 serão eleitos os novos presidentes da Câmara e do Senado, e a gente observa que, por exemplo, no caso de Pacheco, que assumiu o lugar de Alcolumbre, por decisão do STF, numa demanda de Rodrigo Maia, o Alcolumbre não pôde se reeleger, indicou o Pacheco, e o Pacheco deu ao Alcolumbre a presidência da CCJ do Senado, que é a comissão mais estratégica. Todos os projetos de lei afunilam ali, depois de passar por outras comissões, eles têm que passar por ali. Então, é um poder que confere muita relevância ao presidente da CCJ, tanto na Câmara como no Senado. E Pacheco saindo, possivelmente quer concorrer a governador de Minas Gerais, ele quer fazer o Alcolumbre presidente. E quer que Alcolumbre lhe garanta o papel de proeminência e quer, e aí está a explicação para o conflito com o STF, ele precisa dos votos dos parlamentares de direita. A bancada direita é muito numerosa no Senado Federal e ele precisa agradar esses senadores para eleger o Alcolumbre seu sucessor. Então, ele abraçou algumas pautas de contenção dos poderes do STF para esse fim. E o Lira, por sua vez, faz um jogo parecido, só que em relação ao poder executivo. Quer dizer, o conteúdo da fala dele é um conteúdo de conflito em torno da disputa pelo orçamento. Na verdade, a gente pode reduzir em grande parte a política no mundo inteiro, nas democracias, a uma disputa para quem vai controlar o nosso dinheiro, né? E é o que está acontecendo. Quer dizer, no governo do presidente Bolsonaro, ele entregou o poder, principalmente a Arthur Lira e Ciro Nogueira. Entregou a chave do orçamento, entregou a caneta das nomeações.
E por que isso? Porque o governo tinha uma política de desenvolvimento econômico a partir do investimento privado e entendia que o investimento público deveria ser destinado às demandas da sociedade, saúde, educação, ah, as obras nos municípios e nos estados, né? Enfim, aquilo para o que o eleitor está demandando. Então, os grandes investimentos em saneamento, em ferrovias, em portos, em aeroportos, foram todos direcionados para a iniciativa privada. E o orçamento ficou ao encargo do Congresso. E os políticos mexeram na legislação de maneira a garantir esse protagonismo do Congresso em relação às verbas do orçamento. O PT ele tem uma visão de capitalismo de Estado, né? Contrária à visão do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro. Só que o Estado não tem dinheiro. Eles querem investir nas obras do PAC. A gente viu o episódio agora envolvendo a questão do túnel Santos-Guarujá ali com o Lula e o Tarcísio. Quer Sim. dizer, o PT quer o dinheiro do orçamento para as obras do PAC, porque ele acha que o governo é o indutor do desenvolvimento econômico. E os parlamentares querem o dinheiro para irrigar as suas bases. Tem eleição municipal esse ano e as obras nos municípios, as benfeitorias nos municípios são um cavalo de batalha dos deputados que querem eleger vereadores, porque os vereadores e os prefeitos são os cabos eleitorais deles na reeleição. Então é esse jogo, né? Esse é o jogo que está sendo jogado tanto na Câmara como no Senado. E vai ser assim ao longo do semestre. Eu queria justamente entender isso, professor, se o orçamento estava no centro ali dessas disputas, e como é que o senhor vê essas discussões acontecendo em torno dessa pauta, diante principalmente dos vetos que vieram pelo presidente Lula ali na LDO. Isso foi não foi muito bem recebido ali pelos parlamentares que disseram ter costurado tudo isso com o governo federal antes de ir para sanção, vieram os vetos e essa questão de dinheiro vai pesar muito, né, professor? Vai pesar. Na verdade, foi a forma que o Planalto encontrou de chamar os deputados para negociar. Quer dizer, veta para depois, vamos dizer assim, entre aspas, né, desvetar. Aham. Quer dizer, como o governo não tem mais poder, o poder que tinha no passado sobre o orçamento, o veto se tornou uma ferramenta para barganha, para fazer trocas de liberação das emendas vetadas em troca de apoio a demandas do governo, né? Então, é um dos poucos recursos que restou ao presidente da República nesse novo contexto aí de um Congresso que vai gradativamente se apoderando do orçamento. E, professor, como é que o senhor vê essa relação dos poderes com essas falas, então, de Pacheco? Depois, o ministro Alexandre Padilha também foi a público ali falar aos jornalistas, dizendo que essa relação muito positiva, não sei bem aonde, mas muito positiva do judiciário com o legislativo, o executivo, todo mundo falando a mesma língua, que isso vai continuar no momento em que o presidente do Congresso diz nós vamos discutir essas decisões monocráticas judiciais. Como é que o senhor vê essa relação, principalmente Congresso-STF, nessa retomada dos trabalhos? Olha, assim, a natureza do que vai acontecer na Câmara e do Senado é essa que eu acabei de explicar. Ela vai, ao longo do ano, ela vai continuar pautando o comportamento dos parlamentares. E no caso do Senado, são essa questão da limitação dos poderes do STF em relação às decisões monocráticas, que já foi aprovada, teria que ir para a Câmara, mas o Lira faz um jogo diferente ali, ele amortece as demandas do Senado contra o STF, mas tem ainda a questão da limitação dos mandatos dos magistrados e uma questão relativa à legislação sobre posse e porte de drogas. Quer dizer, o governo e o STF são a favor da descriminalização e o Senado, o Congresso, perdão, o STF está em vias de votar a liberação da posse e porte de pequenas quantidades de drogas e o Senado está para votar uma legislação que endurece, que proíbe a posse e porte de quaisquer quantidade de drogas, né?
Caso eu acho estranho até, porque, se não me engano, a legislação já prevê isso, mas eles vão reforçar. E essas decisões trombam de frente com o STF. E são três pautas. Há uma quarta pauta do Pacheco, que é o fim da reeleição, Sim. né? Então, são as pautas de iniciativa do Legislativo que vão ocupar a agenda do Congresso. E no caso do Arthur Lira, a pauta que incomoda o governo é a reforma administrativa do Paulo Guedes, que o Lira quer colocar em votação ainda esse ano. Então, nós temos esses dois elementos de conflito. Um é a disputa pelo orçamento, e a outra é o protagonismo do legislativo em pautas que incomodam os outros poderes. Porque o jogo normal, digamos assim, o jogo corriqueiro da política é um jogo no qual o executivo pauta o legislativo. O executivo vai mandando os seus projetos e para o legislativo votar. E a dinâmica do jogo é uma dinâmica na qual o executivo pauta o jogo, dita o ritmo e o conteúdo da agenda. E o que nós estamos vendo é acontecer o contrário. É o legislativo, através dessas pautas que eu citei, a disputa do orçamento, a questão da reforma administrativa do Paulo Guedes, que o Lira quer votar, e as demandas contra o STF que o Pacheco quer votar. E isso tem uma outra dimensão que é importante a gente observar, porque isso atrapalha o governo nas suas pautas. Tem que citar também, não podemos deixar de referir a questão dos vetos do Lula, que possivelmente serão derrubados pela Câmara dos Deputados. Tem 19 vetos para serem analisados, né? O principal deles não é um veto, é a questão da medida provisória da reoneração da folha de pagamento, que foi uma afronta do Executivo ao Legislativo, quer dizer, o Legislativo votou a favor da continuidade da desoneração, Sim. o Lula vetou, a Câmara derrubou o veto, e o Lula, depois de ter sido contrariado duas vezes, né, com a aprovação da continuidade da desoneração e com a derrubada do veto, ele envia uma medida provisória reafirmando o fim da desoneração. E agora o governo está querendo pautar uma reoneração à prestação, para que ao longo dos anos esses impostos vão voltando, sem causar um impacto muito forte, imediato, abrupto, no caixa das empresas, que causaria também desemprego. Quer dizer, tem muitos empregos de brasileiros hoje, nesses 17 setores desonerados, que só existem porque o emprego ficou mais barato. A empresa está pagando menos impostos sobre esse trabalhador, e se os impostos voltarem, a tendência é que boa parte dessa gente termine sendo demitida. E ano eleitoral, os políticos resistem, né? Então, essa questão dos vetos é outra que vai subir a temperatura da relação, principalmente da Câmara com o Palácio Planalto. Você sabe que eu queria justamente entender também do senhor se o fato de termos um ano aí de eleições municipais pode pautar ali algum ritmo, algum clima também no Congresso Nacional em função desses desdobramentos do que está acontecendo ali para os municípios, professor. Não, certamente, porque as alianças nos pleitos municipais, elas não correspondem à aliança, ao pacto de poder no âmbito federal. Os partidos se coligam nos municípios obedecendo uma lógica de tentativa de conquista do poder local, que não é alinhada verticalmente com os interesses da aliança que dá sustentação ao governo-congresso. Aliança entre aspas, né? O governo é minoritário, ele precisa do Centrão para fazer maioria. E o Centrão tem entregue algumas pautas, entregou o arcabouço fiscal, entregou a reforma tributária, antes mesmo do Lula tomar posse, aquela PEC da gastança lá, a PEC fura-teto, de 200 bilhões autorizando o governo a furar o teto, são concessões do Centrão ao governo, mas na eleição municipal, vou dar alguns exemplos, né? No campo bem da esquerda, relação PT-PSB, o Lula quer que a Tabata Amaral retire a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo para apoiar o Boulos. Verdade. Porque a disputa é renhida
mas o PSB não quer retirar a candidatura da Tabata. Em Recife, o prefeito João Campos, ele está com índices de aprovação superiores a 60% nas pesquisas. Sim. E tudo indica que ele sai no meio do mandato para concorrer a governador. E o PT quer colocar o vice do João Campos para que, quando o João Campos renunciar para concorrer a governador, o PT herde a prefeitura. Só que com 60%, mais de 60% de aprovação, se a memória não me falha, 65%, 67% de aprovação, o PSB não precisa ceder a vice ao PT. Cede se quiser. Como é que o PT está dando troco? Enxugando o tamanho do PSB no Ministério. Então, o PSB perdeu o Ministério dos Portos e Aeroportos, o Márcio França virou ministro das pequenas empresas, num ministério que praticamente não existe, foi criado, orçamento mínimo, é um cargo simbólico, e agora perdeu o Ministério da Justiça, com o Dino indo para o STF. E isso estremece as relações dentro da base governista. O PSB é um tradicional aliado do PT, mas com interesses próprios. A mesma coisa é o PDT. No Rio de Janeiro, o PDT está ameaçando lançar uma candidatura à Prefeitura do Rio, quando o PT quer apoiar o Paes e quer fazer o vice do Paes. Mas o mesmo jogo que está acontecendo em Recife está acontecendo no Rio. O Eduardo, porque o PT, numa aliança do Paes, atrai a polarização, reforça a polarização com o Ramagem, que é o candidato Bolsonaro. É um pano de fundo, principalmente nas capitais, que é a politização da eleição municipal com as pautas da próxima eleição presidencial. Então, São Paulo deve ser uma eleição polarizada direita-esquerda, né? Rio de Janeiro, embora um candidato, no caso de São Paulo, possivelmente Bolsonaro apoia o Nunes, e no caso do Rio, possivelmente Lula apoia o Paes. Mas o pano de fundo é a disputa de Bolsonaro tentando impedir a esquerda de ganhar São Paulo e do PT tentando impedir a direita de ganhar no Rio, né? E isso se reflete também nos alinhamentos e desalinhamentos no plano federal, porque os partidos, como eu disse, eles têm estratégias próprias, porque a base municipal ela é estratégica. Quer dizer, vereador e prefeito é cabo eleitoral de deputado, de senador, Sim. de governador e de presidente. Quanto Certo. mais os partidos crescem nos municípios, mais eles crescerão futuramente no parlamento e no poder executivo estadual e federal na próxima eleição. Então, esse é o jogo. Professor, para a gente finalizar, o senhor citou aí a questão dos vetos, eu queria a sua perspectiva sobre essa condução do veto que aconteceu ali para a questão do marco temporal. O Congresso derrubou os vetos e agora a decisão foi para o STF de volta, né? Ali tem uma série de instituições, de partidos tentando trazer alguma perspectiva de inconstitucionalidade para a lei do marco temporal. Como é que o senhor avalia essa condução e queria entender do senhor se pode ter ali uma resposta do STF realmente contrária à lei que já está vigente. Pois é, essa é outra questão de alto interesse do agronegócio, né? E, e acredito eu que é algo inédito, que eventualmente o STF ou não tem, né? Que vá trombar de frente com uma decisão do parlamento, aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Então, o STF ele cozinha em água morna, em banho-maria, certas pautas complicadas. Então, ele vai protelando certas decisões que podem gerar conflitos, ou eventualmente vai votando aos poucos. Pauta, um magistrado vota, segura, dá um tempo. Então, se vê a questão da legalização do aborto, por exemplo, né? A Rosa Weber colocou em pauta porque ela queria se aposentar, tendo deixado como legado o seu voto a favor do aborto. Mas essa questão contraria praticamente mais de 60%, 70% da opinião pública brasileira. Então, o novo presidente
né, entra no STF e bota na gaveta para não gerar um conflito Sim. com a opinião pública. E essas outras questões, como a questão das drogas, a questão do marco temporal, o STF vai cozinhando à espera de um momento em que ele veja condições de colocar em votação. Mas o STF é claramente favorável à anulação do marco temporal da Terra. A lógica é que eles tentem derrubar o que o Congresso aprovou. Agora, que reação isso causaria no Congresso, eu não sei. O fato é que Pacheco está colocando outras questões em pauta e são questões que atritam o Senado com o STF e criam um ambiente no qual o STF tem que botar o pé no freio para não agravar mais o clima, gerando crise institucional. Professor, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa terça-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. O senhor sempre, né, muito solícito aos nossos convites. Tenho certeza que mais vezes estaremos juntos aqui para a gente continuar fazendo essas análises importantes, né? Pautas que dizem respeito ao nosso dia a dia, ao dia a dia do produtor brasileiro. Então, obrigada mais uma vez por estar conosco, por nos trazer perspectivas tão claras e os sinais de alerta que precisam continuar ligados. Obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, Carlinha. Bom dia a você e bom dia a toda a nossa audiência aí do Agro. Bom dia, professor. Boa semana para o senhor. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.